Legal, aula 5. Revisão, aula 5, INSS, concordância nominal verbal. Dando continuidade aqui às nossas revisões para a prova do INSS. Agora o assunto é concordância nominal verbal. Bom, na parte de concordância eu havia comentado com vocês que o importante é você conhecer classes de palavras. Então, por exemplo, no caso da concordância nominal, o substantivo é a classe de palavras ou a classe gramatical mais importante. Ele é a chave da concordância nominal. Ele é um nome e os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes, eles concordam com o substantivo a que se refere em número e gênero. Essa é a regra geral. É óbvio que nas concordâncias, assim como qualquer outra parte da gramática, nós temos algumas exceções, mas essa é a regra geral. No caso da concordância verbal, nós temos que observar, ou você tem que observar na hora da prova, os verbos que são pessoais, ou melhor, os que não são impessoais, que fazem parte daquela lista que nós vimos e que vocês viram também durante as aulas com outros dos nossos colegas professores que certamente comentaram com vocês isso. Os verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito, e eles sempre estarão na terceira pessoa do singular. Então não é possível haver concordância com o verbo impessoal. Então eu vou dar uma dica para vocês. Mencionou o termo concordância numa oração, você vai ao verbo e verifique se ele não é impessoal. Se ele for impessoal, ele tem que ficar no singular. Tá bom? Então a concordância verbal, o verbo impessoal, ele vai concordar dentro do sujeito com um elemento que a gramática chama de núcleo do sujeito, que é a principal palavra do sujeito. Então o sujeito pode ser uma palavra, um termo enorme, né? Não necessariamente uma palavra só, mas pode ser um trecho um pouquinho maior, e ali você tem um núcleo, né? Às vezes esse núcleo vai ser um substantivo e o verbo pessoal vai concordar com esse núcleo. Essa é a concordância verbal. Vamos lá pegar a questão. Olha lá, no trecho, devemos imaginar que possam existir verdadeiros patriotas entre nós. Quem devemos imaginar? Nós, né? Então o sujeito nós está implícito, está elíptico, né? Está escondido aí dentro desse verbo devemos. Nós temos uma locução verbal, devemos imaginar. O primeiro verbo é o verbo dever, onde está a conjugação, onde está o sujeito. E o segundo verbo é o verbo imaginar, que é o verbo terminado em R, portanto o verbo no infinitivo. Então, possam existir, nós temos uma locução verbal também com o verbo poder e o verbo existir, que é o principal. Verdadeiros patriotas entre nós seria o sujeito do possam existir. O que é que possam existir? Verdadeiros patriotas entre nós. Caso o verbo existir fosse substituído pelo verbo haver ou por verbo haver, né? Sem qualquer alteração no restante da frase, manteria o período correto. Nós vamos ver que a resposta é não, pelo seguinte motivo. Dentro dessa locução, nós temos o verbo existir, que é um verbo pessoal, ele é um verbo que tem sujeito. Então ele manda pelo seu verbo auxiliar, né? Ele chega para o seu verbo auxiliar e menciona, olha, eu sou um verbo que eu sou pessoal, eu tenho sujeito, e o meu sujeito é verdadeiros patriotas. Portanto, você, verbo auxiliar, vai concordar com o núcleo desse sujeito. Verdadeiros patriotas está no plural, o verbo poder tem que ser flexionado na terceira pessoa do plural a fim de concordar com verdadeiros patriotas, né? Muito bem. Acontece que se eu pegar o verbo principal existir e trocar pelo verbo haver, o verbo haver ele vai ter sentido de existir, o próprio texto te traz isso. E o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer ou de tempo transcorrido, tempo passado, ele é um verbo impessoal e invariável, ele não tem sujeito e não tem terceira pessoa do plural. Então quando você coloca esse verbo haver no lugar de existir, o verbo auxiliar poder tem que ficar no singular. Então a frase ficaria assim, ó: devemos imaginar que possa haver verdadeiros patriotas entre nós, porque o verdadeiros patriotas deixa de ser o sujeito, justamente porque o verbo haver ele é um verbo impessoal, tá certo? Então, caso fosse substituir existir por haver, teria de haver sim, né? Não teria que acontecer, teria que ocorrer uma alteração no restante do período para manter esse período correto. Essa alteração seria a flexão para o singular do verbo poder. Fácil? Próxima. No período, a maioria das mortes ocorre no norte do país. Caso o verbo ocorrer fosse flexionado para o plural,
manteria a correção da oração. Muito bem, nós temos aí a maioria das mortes, nós temos o que a gramática chama de sujeito formado por expressão partitiva, ou também, como o Hernani Terra chama, sujeito formado por uma expressão que indica coletividade. A maior parte de, maioria de, uma parte de, isso são consideradas expressões partitivas ou expressões que indicam sujeito coletivo. Certo, muito bem, a regra menciona o seguinte: diante dessas expressões partitivas ou de sujeito coletivo, tanto faz você flexionar o verbo para o plural ou para o singular. Então essa frase ficaria correta se fosse a maioria das mortes ocorrem. Então dá a impressão que o verbo ocorrer tem que concordar com a maioria. Nesse caso, por ser uma expressão partitiva, há essa possibilidade de flexão ou não da terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, a fim de concordar com esse sujeito partitivo. E por isso que a questão está correta. Ele poderia sim ser flexionado para o plural e assim manteria a correção do período. Expressão partitiva. Vejam que o examinador nessa questão ele procurou pegar uma parte da concordância nominal que é bem da concordância verbal, né, ou melhor, que o verbo ocorrer, né, uma parte específica da concordância. Normalmente as bancas fazem isso. Então aqueles casos em que você olha e fala assim, olha, se essa questão caísse na minha prova, eu não saberia essa regra. É aí que você tem que aperfeiçoar os seus estudos. Muito bem, gente. Questão 3. No trecho, é proibido, depois de 22 horas, entrada de menores no recinto. A expressão proibido deveria assumir a forma feminina a fim de concordar com o substantivo entrada. A questão está errada, né? Vamos explicar por quê. Essas expressões é proibido, é permitido, é necessário, é gostoso, ou seja, é o verbo ser mais o adjetivo, elas têm uma característica de concordância específica. Se eu tenho um substantivo que, mesmo sendo feminino, como é o caso de entrada, se ele não recebe um determinante anteposto, normalmente um artigo definido, por exemplo, a entrada, então essa expressão é proibido tem que ficar invariável. Então eu não poderia escrever, por exemplo, ou dizer é proibida entrada. Por quê? Porque o entrada é um substantivo que não recebeu um determinante anteposto. Muito bem, caso o substantivo recebesse um determinante, caso tivesse um artigo a, por exemplo, antes do entrada, aí sim ficaria correto a expressão é proibida. Então vamos refazer a frase. Ó. É proibida, depois das 22 horas, a entrada de menores. Aí tudo bem, aí fica correto. Caso o substantivo não receba o determinante anteposto, então esse termo é proibido, ele é invariável, ele fica como masculino do jeito que você vê aí. Então é outra questão que envolve uma regra específica de concordância nominal. Nesse caso é uma concordância nominal. Legal? Próxima. O período. São bastantes os problemas profissionais que o perturbam, mas sabemos que não provém dali suas reações agressivas, não apresenta erro quanto à concordância verbo nominal. Correto. O que é essa concordância verbo nominal? Concordância verbo nominal é quando nós temos uma concordância em que a gente tem a concordância nominal e ao mesmo tempo a concordância verbal, como o próprio nome diz. Vamos encontrar isso aí. Primeiro, pega a palavra bastantes. Essa palavra bastantes, ela não é comum no nosso dia a dia. Troque por muitos. Olha então o termo ali, ó. São muitos os problemas. Então, o que eu fiz? Esse bastantes, ele passa a ser um pronome. Se eu trocar por muitos, ele vira um pronome, continua sendo um pronome. Se eu tiver essa possibilidade de trocar o bastante por muito, e esse muito ele vier a ser flexionado, é porque o bastante também deverá ser para concordar com o substantivo problemas. Então é simples, é fácil. Ó. São muitos os problemas, são bastantes os problemas profissionais. A concordância nominal está correta, o bastantes está concordando com problemas. Profissionais é o adjetivo de problemas, também está concordando em número e em gênero, né? Aliás, em número, né? No plural. Mas sabemos que não provém. Esse verbo provir, conjugado na terceira pessoa do plural, ele recebe esse acento circunflexo que você está vendo aí. Se o sujeito fosse singular, o verbo provir, conjugado na terceira pessoa, ficaria como terceira pessoa do singular com acento agudo. E quem é o sujeito do verbo provir nessa frase?
suas reações agressivas. Então o verbo vai concordar com o núcleo desse sujeito, que é reações, que está no plural. Portanto, o verbo provir, ele está grafado corretamente, com esse acento circunflexo, que indica que nós temos uma terceira pessoa do plural. A concordância nominal, a concordância verbo-nominal, é porque dentro da frase nós temos dois tipos de concordância, né, nesse período aí que o examinador pergunta. Nós temos a concordância nominal, que é o caso do bastantes, que é um pronome, portanto é um nome, né, está dentro lá da análise dos termos variáveis, né, substantivo, adjetivos, pronomes, etc. E temos a concordância do sujeito com o verbo, né, ou melhor, o verbo, né, com o sujeito, com o núcleo do sujeito, que é o verbo provir. Daí o nome concordância verbo-nominal. Então, na frase, nesse período, nós temos as duas concordâncias. Significa dizer o seguinte: se o examinador faz uma questão envolvendo concordância verbo-nominal, né, nós temos essas duas concordâncias, você vai analisar duas coisas: os verbos, e vai analisar os nomes, principalmente se tem um substantivo, se tem um adjetivo, se tem um pronome, porque o pronome, o adjetivo, se tem numeral, se tem artigos, esses elementos concordam com o substantivo a que se refere. Bacana? Próxima aula, regência nominal verbal. Quer dizer, a regência nominal verbal, você sabe que é algo que é bastante questionado nas provas. Para você estudar regência nominal e regência verbal, eu aconselharia que você fosse até a parte lá na apostila, né, na gramática, das regências nominais da regência verbal, e você se familiarizasse com aquelas palavras, né, e suas preposições, se forem os casos aí. Porque é a única maneira, né, e bastante leitura também ajuda bastante. Então vocês vão ver que é uma parte que a gente tem que decorar para poder entender o contexto, tá bom? Então vamos lá, aula 6, que é a próxima, né, regência nominal e verbal. Bons estudos para vocês.